Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos a mais uma aula do nosso canal e vamos agora partir para o conteúdo de conjuntos e, como sempre, falando do concurso do Banco do Brasil. Na aula de hoje, nós vamos abordar a teoria, vamos relembrar conceitos da teoria dos conjuntos, solucionar exemplos e, claro, partir para a solução de questões da banca Sesgran Rio. Tudo bem assim? Mas claro, antes da gente começar, é importante que você comenta no nosso vídeo, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo com um amigo que vai fazer esse concurso para que você possa se preparar da melhor forma possível, tudo bem? Então vamos lá a nossa aula. Primeiramente vamos relembrar o que é um conjunto. O conjunto vai ser uma coleção de objetos definidos, distinguíveis, não importando a sua ordem ou natureza. Ou seja, eu posso ter um conjunto de pessoas, lugares, números, letras, cores e assim sucessivamente. E como exemplo destaca aqui, não importando as suas ordens. Os objetos desses conjuntos serão classificados, serão chamados de elemento. Eu posso representar os meus conjuntos por três formas, certo? As mais populares delas são essas aqui, ó. Por extenso, numerando os elementos, então observe o exemplo aqui, ó. Fazendo a primeira representação, eu posso ter um conjunto A e o meu conjunto são as vogais do alfabeto A, E, I, O e U. Observe que eu representei escrevendo todos os meus elementos, numerando cada um deles. Outra forma de fazer essa representação é colocando uma característica, uma propriedade de um desses meus elementos, mas que essa propriedade não dê margem para que eu acrescente elementos que não pertencem, que não estão dentro desse meu conjunto. Exemplo, eu tenho o meu conjunto A, que o meu conjunto A é X, tal que X é vogal do alfabeto. É vogal do alfabeto. Então veja, nessa minha representação com a característica, não dá margem para que eu acrescente outra letra que não seja quem? Vogal do alfabeto. E aí eu posso fazer essa característica de diversas formas. E aí eu posso ter outro exemplo, X, tal que X é professor do prep concursos. Do prep concurso. Quem são os professores? Temos vários, professor Thomas, professora Natália, professor Felipe e assim por diante. Ou seja, observe que não dá margem para que eu pegue elementos que não fazem parte do conjunto, porque são quem? Professores do prep. E por último, a representação, uma das mais famosas, eu vou escrever os elementos dentro de um conjunto, uma linha fechada simples. Observe, eu posso fazer um círculo, representar com a letra maiúscula e dentro A, E, I, O, U, colocar os meus elementos. E é exatamente essas três representações que mais aparecem na solução de questões. Agora, claro, quando eu estou falando dos elementos do meu conjunto, no caso aqui fizemos a representação com as vogais do alfabeto, certo? Eu tenho que estar atento com a sua relação de pertinência. Lá na educação básica nós estudamos esses dois símbolos aqui, ó, certo? Onde eu vou considerar o primeiro deles como elemento, é elemento, e o segundo deles não é elemento. Esses dois símbolos, perceba, eu só vou utilizar quando eu estiver me referindo aos elementos do meu conjunto. Veja o exemplo do conjunto A. Eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí observe, 6 ele não pertence ao meu conjunto A. Entretanto, o 5 ele pertence, ou seja, é elemento do meu conjunto A. O 6 não é elemento do meu conjunto A. Então tem que estar muito atento. Ah, professor, mas é fácil. Lembre-se. Olha o exemplo que eu vou trazer aqui quando eu tenho uma família de conjuntos. Eu faço a pergunta: o 2 ele é elemento do conjunto F ou o 2 não é elemento do conjunto F? Ah, professor, é muito fácil. Observa, o 2 está aqui dentro, então ele é elemento do conjunto F. Muito cuidado, porque observe, o 2 ele não é elemento do conjunto F, porque o 2 ele está dentro de outro conjunto. Da mesma maneira que o 6 não é elemento do conjunto F. O 6 não é elemento do conjunto S. E quem são os elementos do conjunto F? Os elementos do conjunto F, eles são, observe, 2, 3, o 2, entre chaves, o 5, 6 e 7
entre chaves. Esses são os elementos. Tem que estar entre chaves? Tem que estar entre chaves. Às vezes os concursos colocam essas pegadinhas para a gente cair nela. Ou seja, 2 e 3 entre chaves é elemento do conjunto F. 2 é elemento do conjunto F entre chaves. 5, 6 e 7 é elemento do conjunto F entre chaves. Porque observe, isso são outros conjuntos, concorda? Aqui é outro conjunto e outro conjunto. Só que quando eu me refiro a esses conjuntos, imagine que eu chame aqui de B, C e D. 5 é elemento do conjunto D. Porém, 5 não é elemento do conjunto F. Concorda? Tem que ter cuidado nessa parte. Atenção nessa nomenclatura. Quando eu estou também me referindo a esses conjuntos, como aqui, ó, veja que eu tenho 3 conjuntos aqui dentro do conjunto F. Quando eu estou me referindo aos conjuntos, eu não vou usar o símbolo de elemento e o símbolo de não elemento. Eu tenho que utilizar o símbolo da inclusão de conjuntos. E quais são esses símbolos? Eu vou ter o símbolo está contido e o símbolo ao contrário, que é contém, certo? Também tem que ter cuidado com esses dois símbolos, está contido e contém. Vamos fazer um exemplo para que você possa compreender a relação entre esses dois símbolos. Eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1, 3 e 5, e tem o conjunto B, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você observar, todos os elementos de A, 1, 3 e 5, também são elementos de quem? De B. Consequentemente, eu posso afirmar que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Agora veja que a pergunta contrária ela é completamente falsa. Eu posso perguntar, B está contido em A? Não, B não está contido em A, porque para que isso acontecesse, todos os elementos de B também deveriam ser elementos de quem? De A. Mas aí eu posso fazer o seguinte, eu posso representar da outra maneira, B contém A. B contém A, sim, porque os elementos de A estão contidos em B. Da mesma maneira, eu posso representar para a negação, para a sua negação. Ou seja, B não está contido em A e A não contém B. A negação, da mesma maneira, com uma relação de pertinência, eu vou apenas fazer um traço e faço a sua negação. Tudo bem? Lembre-se, revisão rápida. Quando eu estou me referindo a elementos, eu vou usar esses dois símbolos. E quando eu estou me referindo a conjuntos, eu vou usar esses 4 símbolos. Sempre quando eu faço o traço no símbolo, eu estou fazendo a sua negação. Ou seja, não é elemento, está contido, não está contido, contém e não contém. Ok? Outro ponto importante, quando nós falamos da inclusão de conjuntos, da relação de inclusão de conjuntos, todos os conjuntos, memorize isso aí. Você que está assistindo a nossa aula, anote isso no canto especial do seu caderno. Todos os conjuntos têm como subconjunto, independentemente qual seja a sua relação, o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele está como subconjunto em todo e qualquer conjunto, mesmo que ele não seja escrito. Por exemplo, se eu pego aqui o conjunto B, que tem os elementos 1, 2 e 3, e faço uma pergunta, o conjunto vazio, ele está contido no conjunto B? Ah, professor, não. Sim, ele está contido no conjunto B, verdadeiro. O conjunto vazio, que é representado pelo círculo com traço, ele está contido em todo e qualquer conjunto. Tudo bem assim? Agora nós vamos partir para as operações entre esses conjuntos. Primeiro, a operação de união. A operação de união é muito simples. Eu vou pegar todos os elementos de A, mais todos os elementos de B, e vou construir um novo conjunto, que esse conjunto será chamado de conjunto união. Mas temos que ter cuidado, eu não posso fazer repetição de elementos. Observe, eu tenho um conjunto A, 2, 3, 5 e 7, e tenho um conjunto B, 2, 0, 4 e 6. A união com B será todos os elementos de A, ou seja, 2, 3, 5 e 7, mais todos os elementos de B. Mas observe, eu não posso escrever 2 mais uma vez aqui, porque o 2 já está aqui. Não posso repetir. Então, nós teremos 0, 4 e 6. Então, nós temos a operação matemática A união com B. Vou dar um exemplo claro para que vocês possam compreender. Aqui eu tenho um elemento que pertence aos dois conjuntos.
Quando eu vou fazer uma reunião, eu não posso representar. Por que, professor? Eu não posso representar ele duas vezes. Então imagine que você é aluno do prep concurso e aluno do professor Thomas ao mesmo tempo. E eu vou fazer uma confraternização com os alunos do prep concurso e os alunos do professor Thomas. Quando eu fizer essa reunião, mas você perceba bem, faz parte dos dois grupos de estudos. Quando eu fizer essa reunião, essa confraternização, você vai aparecer duas vezes ou uma vez? Você vai aparecer uma vez, mesmo você estando nos dois conjuntos. É a mesma coisa que acontece aqui com o número 2, certo? O número 2, ele pertence ao conjunto A e o conjunto B. Entretanto, quando eu faço a minha união, ele vai aparecer apenas uma única vez. Operação de intersecção. A operação de intersecção de conjuntos será aquela região que vai pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Observe aqui, ó. Neste caso, a região que pertence aos dois conjuntos será essa aqui. Logo, a intersecção com B será igual a 6, 4, 2 e 0. Essa aqui é a região que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui nós estamos falando de 2, mas poderia ser 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos infinitamente, certo? Isso chama-se intersecção de conjuntos. Veja esse exemplo aqui que nós temos. Considere o conjunto representado abaixo. Então tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E aí ele quer que determine a união com B, intersecção com C. Lembre-se de um detalhe, professor, eu faço primeiro quais operações? Neste caso aqui, a gente vai seguir aquela mesma regra do número. Primeiro eu faço a operação entre parênteses, depois eu vou para as operações que estão fora dos parênteses. Muito bem, vamos fazer primeiro a operação de A união com B. A operação de A união com B, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, 4, 2, 1 e 3, e todos os elementos do conjunto B, só que eu não vou repetir elementos. Consequentemente, eu só vou pegar quem? 6 e 7. Perceba que já fizemos essa operação. Agora, eu vou pegar a intersecção com o conjunto C. Quais desses elementos também são de C? Aí eu vou olhar, ó, C é 3, 1 e 7. Consequentemente, a operação de A união com B, intersecção com C, será igual a 3, 1 e 7. Concorda? Veja aqui que nós fizemos a união com B, intersecção com C. Agora nós vamos para a alternativa B. A intersecção com B. A intersecção com B só é essa região aqui, ó. A intersecção com B será os elementos 2 e 1. Muito bem. Por final, eu vou fazer a união com C. A intersecção B, união com C. Ou seja, nós teremos os elementos 3, 1, 7 e 5. 3, 1, 7 e 5. Mas observe que está faltando outro elemento. Qual é o outro elemento que está faltando? O 2. O elemento 2. Então, observe, fizemos as operações de união e de intersecção com esses três conjuntos aqui. É importante estar atento a essas características. E agora nós chegamos na operação de diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos é a mesma coisa que uma subtração. Eu estou fazendo a subtração de um conjunto. De tal maneira, onde eu vou pegar todos os elementos de A e retirar os que possuem B. Ou vice-versa, pegar os elementos de B e retirar os que possuem em A. Então, observe esse exemplo aqui. Eu vou fazer A menos B. Vou pegar o conjunto A e retirar os elementos que estão presentes também em B. Quando eu fizer isso, ó, eu vou deletar, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Quando eu fizer isso, perceba que eu retirei os elementos 23 e 29. Sobrando quem? 21, 22, 24, 25. São eles que estão aqui. Mas eu poderia também fazer a operação contrária. B menos A. Não teria nenhum problema. Posso fazer a operação contrária. Logo, eu ia apagar todos esses elementos aqui, ó. Ia sobrar quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 e 17. Concorda? Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, a operação de subtração, nós vamos pegar o conjunto A, subtrair o conjunto B, ou o conjunto B e subtrair o A. Nós falamos conjunto A e conjunto B, mas pode ser qualquer letra. Pode ser o conjunto J, o conjunto W, o conjunto P, o conjunto Z, e assim sucessivamente. Ok? E vamos a um exemplo
de questão aplicando esses conteúdos que nós vemos aqui de representação de conjuntos, que fala o seguinte, ó. Após uma pesquisa com clientes de um supermercado, verificou-se que 150 pessoas compram refrigerante da marca C, certo? 75 compram da marca P. Sabendo que 200 pessoas participaram da pesquisa, determine quantas pessoas compraram refrigerante das duas marcas. Então, observe, eu tenho dois conjuntos, o conjunto C e o conjunto P. E a questão quer saber exatamente esta região, olha, que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que são os clientes que compraram refrigerantes da marca C e da marca P. Mas observe, o total de entrevistados, o total de pesquisados foram 200. Mas quando eu somo os que consumiram C, 150, mais os que consumiram P, 75, nós vamos ter exatamente 225. Como é que eu posso ter 225 se eu entrevistei 200 pessoas? Aí onde está. Memorize isso também. A intersecção, ela sempre será igual ao total falso menos o total verdadeiro. O total verdadeiro foi o que a questão falou, 200 pessoas foram pesquisadas. E o total falso é quando eu somo todos os meus elementos, que deu 225. Isso significa que eu estou contando elementos repetidos do meu conjunto. E esses elementos repetidos é exatamente a intersecção. Então nós vamos ter 225 menos 200. Isso significa que a minha intersecção será 25. Logo, 25 pessoas consomem os refrigerantes da marca C e da marca P. Fazendo a representação total do meu conjunto, aqui eu teria 125 e aqui eu teria 50. Pois observe, fazendo a observação do meu conjunto P, eu tenho 75 pessoas que consumiram P. Só que dessas 75, 25 também consumiram C. Ok? E veja mais um outro exemplo que nós vamos solucionar, que traz o seguinte. Em uma pesquisa com a turma do ensino médio, verificou-se que 15 alunos praticavam basquete como atividade esportiva. 25 alunos praticavam futebol e 7 alunos praticavam as duas atividades, basquete e futebol. Determinar quantos alunos participaram da pesquisa, sabendo que todos optaram por pelo menos um dos esportes. Então vamos lá. Ó. Eu vou ter basquete e futebol. Veja que ele fala, 7 alunos participavam das duas atividades. Isso significa que sempre quando eu vou começar a representar os meus conjuntos, eu começo pela intersecção, justamente para não correr o risco de colocar elementos repetidos. Tudo bem? Se 7 participavam de futebol e basquete, e aqui logo no início ele disse que 15 participavam de basquete, qual é o número que eu vou escrever aqui? 15? Não. Eu tenho que escrever 15 menos 7. 15 menos 7 corresponde a quem? Corresponde exatamente a 8. Porque observe, 8 mais 7 corresponde a 15. E ele fala que 25 participavam de futebol. Eu vou escrever 25 aqui? Não, eu tenho que escrever 25 menos 7. 25 menos 7 corresponde a quanto? A 18. Aí ele fala, sabendo que todos optaram por pelo menos um dos esportes, quantos alunos participaram da pesquisa? 18 mais 7 mais 8. 8 mais 8 é 16. 16 mais 7 corresponde a 23. Fica 3, sobe 2. 2 mais 1 é 3. Isso significa que participaram da pesquisa 33 estudantes. Tudo bem assim? E agora nós vamos para a solução de questões da banca SES Gran Rio, aplicando tudo que nós vimos nos exemplos e na teoria. Tudo bem assim? Então vamos lá. E vamos à nossa primeira questão SES Gran Rio, que fala o seguinte. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investe em pelo menos um dos fundos A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investe em ambos os fundos é 250 e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Muito bem, vamos fazer a representação através dos diagramas. Nós temos o fundo A, o fundo B. Observe que a questão fala 250 investem nos dois fundos. Então nós vamos colocar aqui. Sempre começamos por onde? Da intersecção. Ele fala também que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Apenas no fundo B, essa região aqui, concorda? Mas observe também que ele diz, ó, apenas 700 clientes investem em pelo menos um dos fundos. Isso significa que A união com B vai dar 700. Quando somar todos os elementos de A mais todos os elementos de B, nós vamos ter 700. Isso significa que quando eu somar esta região aqui, ó, vai me dar quanto? 350. 700 menos 350 vai me dar essa outra região aqui, concorda? Que são os elementos exclusivamente de A, ou seja, os clientes que investem apenas no fundo A. 700 menos 350 dá 350, concorda?
A alternativa é a letra A. Quando eu somar 350 mais 350, nós temos o total que investe em A ou B. Próxima questão, nós temos o seguinte. Um técnico fez 3 buscas em um banco de dados com 600 alunos cadastrados. Na primeira busca, identificou 450 cursando a disciplina A. A segunda busca gerou a informação de que 300 alunos cursam a disciplina B. E a terceira busca identificou que 200 alunos cursam as duas disciplinas A e B. Sabe-se que esse banco de dados não sofreu alteração quando as 3 buscas foram realizadas. A partir dessas informações, constata-se que o número de alunos que não cursaram nenhuma dessas duas disciplinas é igual a quanto? Muito bem, vamos representar. Aqui nós temos a disciplina A, a disciplina B. Observe que ele fala 200 cursaram ambas as disciplinas. E como sempre, começamos de onde? Da intersecção. Em seguida ele fala, ó, a segunda busca gerou a informação que 300 cursam a disciplina B. Mas eu não vou escrever 300 aqui, eu vou escrever apenas 100. Porque observe, 200 mais 100 vai totalizar 300. E a primeira busca identificou 450 alunos na disciplina A. Então eu vou escrever aqui 450 menos 200, 250. E ele fala que o banco tem um total de quantos alunos? 600. O total de alunos é 600. E ele quer saber qual o número de alunos que não cursaram nem a disciplina A, nem a disciplina B. Eu vou somar todos esses aqui, ó. 250 mais 200 mais 100, nós vamos ter 0, 5. Aqui nós vamos ter 4, 5, 550. 550. Vou subtrair esse número de 600 e vou chegar no resultado de quanto? 50. Isso significa que 50 alunos não cursaram nenhuma das disciplinas. A alternativa é a letra A. Vamos à nossa próxima questão, que traz o seguinte, questão do Banco do Brasil. Veja aí, ó. Um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos para o exercício desse cargo. 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. Então aqui ele traz, ó, 15 apresentavam habilidade de comunicação, 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e assim por diante. Com base nessas informações, qual é o número total de candidatos que apresentam apenas uma das 3 habilidades? Apenas uma das 3 habilidades apontadas. Então vamos lá representar os nossos diagramas referente às habilidades. Então terei 3 habilidades, que essas habilidades serão a habilidade de comunicação, a habilidade de relacionamento interpessoal e a habilidade de conhecimento técnico. E vamos começar preenchendo sempre de onde? Da intersecção. E ele fala aqui, ó, 2 candidatos apresentavam todas as habilidades. Aí eu venho aqui e coloco o número 2. Logo abaixo ele fala, 8 candidatos não apresentavam nenhuma habilidade. Então vou colocar aqui fora, ó. 8 candidatos apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Mas eu não posso escrever 8 aqui, eu tenho que escrever 8 menos 2, que vai dar quanto? 6. 6 candidatos apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e comunicação. Não vou escrever 6, 6 menos 2 é 4. Em seguida ele fala, 25 apresentavam conhecimento técnico. Se 25 apresentavam conhecimento técnico, observe que aqui eu já tenho 8. Então aqui nós temos que ter quanto? 17. Observe que ele fala também, 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal. Mas aqui dentro eu já tenho quantos? 12. 12 para chegar em 18 corresponde a quanto? Corresponde a 6. Concorda? E por fim ele fala que 15 apresentavam habilidade de comunicação. Mas observe, comunicação já tem um 6. Consequentemente, 15 menos 6 nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 9. Mas aí observe, nós temos um detalhe aqui, o seguinte. Essa região que representa comunicação e conhecimento técnico, nós não sabemos. Então vamos representar por x. Logo, eu tenho que subtrair aqui, ó, 9 menos x e 17 menos x para não correr o risco de contar 2 vezes. Ou seja, quando eu somar todos esses candidatos aqui, o resultado tem que dar quanto? 50, que é o total de currículos, certo? Então observe, relacionamento interpessoal eu vou ter 18, certo? Que não tem nenhuma habilidade, 8. Aqui nós vamos ter 17, certo? E aqui nós vamos ter 9. Então vamos somar aqui 8 mais 7, mais 8, 20, 32. Fica 2, sobe 3, 4, 5. Isso significa que quando somar todos eles vão ter 52. Mas lembre-se, eu tenho que somar quem ainda? Tenho que somar menos x, que nós vamos ter menos 2x. E esse outro x aqui nós vamos ter mais x. Tudo isso tem que dar quanto? 50.
menos 2x mais x, então vou ter 52 menos x igual a 50. Isso significa que eu vou ter 52 menos 50 igual a x. Observe que o x que está subtraindo, transferimos de membro fazendo a operação de adição. Isso significa que 2 será igual a x. Muito bem, isso é a resposta? Não. O x, ele representa o número de candidatos, deixa eu apagar aqui, ó, o número de candidatos que tem a habilidade de comunicação e conhecimento técnico ao mesmo tempo. Consequentemente, eu tenho que vir aqui, ó, e colocar menos 2. Vim aqui, ó, e colocar menos 2. Aí sim eu vou conseguir responder a pergunta que diz o seguinte: quantos candidatos têm apenas uma das habilidades? Esses candidatos aqui, ó, observe. Esses candidatos aqui, esses e esses aqui. Quando eu somar tudo isso, nós vamos ter 6 mais 9 menos 2 corresponde a 7, mais 17 menos 2 corresponde a 15. Então nós vamos ter aqui, ó, 6 mais 7 é 13, 13 mais 15, nós vamos ter 28. Gabarito é a letra A. Seguindo com as nossas soluções, mais uma outra questão que fala o seguinte: dos 1000 alunos de uma escola, 90% possuem smartphone, 70% notebooks e 55% possuem tablets. Qual o menor número de alunos que possui os 3 tipos de eletrônicos? Então vamos observar aqui, ó. Eu vou ter 3 conjuntos, que serão computadores, tablets e smartphone. A questão quer saber exatamente esta região aqui, ó. Qual é o menor número de alunos que possui os 3 tipos de telefone? Muito bem, nesse caso aqui, professor, então posso fazer lá o total verdadeiro e o total falso. Neste caso não, porque eu tenho 3 conjuntos. Se eu fizer isso, eu vou estar contando essa região aqui, ó, mais de uma vez. Essa aqui também, mais de uma vez. Eu só posso fazer aquilo quando eu tenho apenas 2 conjuntos. Muito bem, se ele fala o seguinte: 90% possui smartphone, 90% de 1000 corresponde a 900. Isso significa que 100 alunos não possuem smartphone. Ele está dizendo que 900 possuem smartphone, que não possui é 100. Ele fala que 70% de 1000 alunos possuem notebooks. Isso é a mesma coisa que 700. Isso significa que não possui notebooks, é 300. Em seguida ele fala que 55% de 1000, que é igual a 550, possuem tablets. Logo, 450 não possuem tablets, concorda? Não possui tablets. Quantos? 450. Muito bem. Se eu observar esses números aqui, ó, 100 mais 300 mais 450, vai dar 850, concorda? 850. Esses 850, quando eu subtrair do total, eu vou ter exatamente a intersecção. O total é quanto? É 1000 menos 850, sobra quanto? 150. Isso significa que eu tenho 150 que possui os 3 equipamentos: smartphone, notebook e tablet. Alternativa, letra B de bola. Seguindo com as nossas soluções, nós temos o seguinte: um grupo de fornecedores foi dividido em 3 conjuntos de acordo com o atendimento a 3 critérios de qualidade denominados A, B e C. Após uma análise, observou-se que apenas 4 empresas atendem aos 3 critérios, 6 empresas atendem aos critérios B e C, 10 empresas atendem ao C, mas não ao A, 12 empresas atendem ao B, mas não ao A, e 23 empresas atendem a pelo menos um dos critérios ao B. Considerando-se que nesse grupo de fornecedores não existem empresas que não atendam a pelo menos um dos critérios, o número total de empresas, isto é, A união com B, união com C. Muito bem, vamos representar os conjuntos aqui como sempre. Então nós vamos ter o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, que representa os critérios respectivamente. Como sempre, começamos na intersecção. Aí ele fala aí o seguinte, ó: 4 empresas atendem aos 3 critérios. Então vamos aqui, ó, colocar 4. 6 empresas atendem aos critérios B e C. Mas eu não vou colocar 6, vou colocar 2, ó, porque 4 mais 2 é 6. Em seguida, ele diz o seguinte: 10 empresas atendem ao critério C, mas não ao A. C, mas não ao A, vocês conseguem perceber que é essa região aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo. C, mas não A, é essa região que eu pintei aqui. Consequentemente, o número que eu vou colocar aqui é o número 8. Observe, 8 mais 2 corresponde a 10,
que é exatamente o que ele falou aqui. Em seguida ele diz, ó, 12 atendem ao critério B, mas não ao A. 12 atendem aqui, ó, mas não ao A. Consequentemente, eu vou colocar quanto aqui? 10. 10 mais 2 corresponde a 12. E por fim ele diz, 23 empresas atendem a pelo menos um dos critérios, A ou B. Vocês conseguem perceber quando ele fala A ou B é a mesma coisa que A união com B, porque o conectivo ou nós podemos substituir pela adição sem nenhum prejuízo. Consequentemente, A mais B é toda essa região aqui, ó. A mais B é toda essa região. E ele fala que toda essa região atenderam quanto? Pelo menos 23, ó. 23 empresas. Mas veja, aqui eu tenho 10 mais 2 é 12. 12 mais 4 corresponde a 16. 23 menos 16, ó. 6 para 13, nós vamos ter 7. 7 candidatos. Ou seja, eu vou colocar aqui o número 7. E agora eu vou somar todos os conjuntos, como ele falou ali, ó. A união com B, união com C. Então nós vamos ter aqui, ó. Todo esse conjunto aqui eu vou ter 16 mais 7 mais 8. 16 mais 7 eu tenho 23. 23 com 8 eu vou ter exatamente 31. Ou seja, o gabarito é a letra E. Mais uma outra questão, César Granrio, que fala o seguinte. Seja P igual a X pertencente aos números naturais, tal que X é menor que 9. Determine os conjuntos abaixo o único que é subconjunto de P. Muito bem, se eu for representar esse conjunto aqui, ó, o conjunto P, ele vai ser igual a todos os números naturais menores que 9. Menores que 9, naturais. Então nós vamos ter quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Concorda? Aí ele quer saber qual dessas alternativas é um subconjunto de P. Na letra A ele está dizendo, ó, X pertence aos naturais, tal que X está entre 2 e 9. Só que observe, quando ele coloca esse símbolo aqui, ele está contando o 2 e está contando o 9. Mas no meu conjunto B eu não tenho o número 9, porque são os números menores que 9. Aqui é menor ou igual que 9 e aqui é maior ou igual que 2. Ou seja, a alternativa A já está descartada. Na letra B ele está dizendo, ó, X pertence aos naturais, tal que X é maior que 4. Quando ele fala que X é maior que 4, eu posso ter aqui 30, concorda? Que 30 não é maior que 4? Só que 30 não está dentro do meu conjunto P. Descartamos também a alternativa B de bola. Na letra C ele diz que X pertence aos inteiros, tal que X está entre 4 e menos 1. Então vamos lá representar esse conjunto. Se ele está entre 4 e menos 1, nós vamos ter 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o meu conjunto da alternativa C. Esse conjunto aqui da minha alternativa C, ele está dentro do meu conjunto P? Tá, olha ele aqui, ó. Olha aqui, encontramos a alternativa. A alternativa é letra C de casa. Vamos às demais, só a nível didático. Veja que na letra D ele diz que é os números inteiros menor ou igual a 5. Quando ele fala os números inteiros menor ou igual a 5, eu posso ter o menos 1, o menos 6, o menos 7, que não está aqui dentro. Está errado também. E na letra E, ele fala que são os números entre 8 e 1. Eu tenho infinitos números, eu posso ter 2,3, 2,43, 2,71, 2,7773, e ou seja, infinitamente. E com isso, reafirmamos o nosso gabarito na letra C de casa. Mais uma outra questão, César Granrio, que fala o seguinte: o conjunto de diferença x menos y entre dois subconjuntos x e y de mesmo conjunto universo é definido por. Então veja a importância da gente saber a nomenclatura. Ele está dizendo que a diferença, a subtração de x e y, é um elemento U minúsculo que ele está pertencente ao conjunto universo, tal que esse mesmo elemento está pertencente ao conjunto X e esse mesmo elemento ele não pertence a Y. O professor não entendeu muito bem. Vamos representar aqui, ó. Vou ter X, Y e vou ter o meu conjunto universo. Isso significa que quando eu fizer a subtração X menos Y, eu vou ter um elemento aqui que ele pertence a X, que ele pertence a U, porém não vai pertencer a Y. Muito bem, dito isto, ele fala o seguinte: considere três subconjuntos A, B, C do mesmo conjunto universo U. O conjunto A menos B intersecção C é igual ao conjunto, aí ele coloca aqui as alternativas. Então vamos refletir acerca disso. Se a gente representar esses três conjuntos com os diagramas, nós vamos ter o seguinte. Vamos fazer primeiro a operação entre parênteses B intersecção com C. B intersecção com C, nós vamos ter isso aqui, concorda? B intersecção C, nós temos isso aqui. Olha aí, ó. Em seguida, eu vou fazer
essa região subtraída do conjunto A. Quando eu pegar essa região aqui e subtrair do conjunto A, vai sobrar quem? Isso que eu vou pintar aqui de azul. Vou selecionar aqui a cor azul, vai sobrar isso aqui, ó. Concorda? Vai sobrar isso aqui, que eu vou representar aqui para ficar mais claro. Vou pintar aqui, ó. Sobrou isso aqui, certo? Veja que a parte vermelha é a parte que eu subtraí. Logo, sobraram isso aqui. Das alternativas, quando eu faço essas operações, qual delas vai dar exatamente isso aqui? Então vamos lá. Alternativa A. Primeiro entre parênteses, A menos B. Quando eu fizer A menos B, nós vamos ter isso aqui, certo? Olha. A menos B, tá aqui. Depois eu vou fazer A menos C. A menos C, nós vamos ter isso aqui. Olha, eu estou pegando o conjunto A e retirando o C. Tá ficando quem? Só essa parte azul que eu estou pintando. Em seguida, nós vamos fazer a intersecção desses dois conjuntos. Fazendo a intersecção desses dois conjuntos, nós vamos ter isso aqui, concorda? Olha. Veja aí, olha. A intersecção é a região que pertence aos dois ao mesmo tempo. Vou ter isso aqui. Certo? Isso é igual a isso? Não. Ou seja, a alternativa A já está incorreta. Vamos agora à alternativa B de bola. Mais uma vez eu vou fazer A menos B. A menos B, eu vou ficar apenas com essa região aqui, observe. Essa região aqui que eu estou pintando, A menos B. Em seguida eu vou fazer A menos C. Vou ficar com essa outra região aqui, observe. Certo? Essa região que eu estou pintando é que eu vou ficar, A menos C. Aí eu vou fazer a união, como está mandando aqui, ó. A união dessas duas regiões. Quando eu fizer a união dessas duas regiões, eu vou ter isso aqui, olha. Observe aí, ó. Estão vendo aí? Quando eu fizer a união, vou ter exatamente essa região que eu pintei. Essa região que eu pintei é igual a de cima? É. Encontramos a alternativa letra B de bola. Vamos fazer as demais só para nível didático. Veja aqui, ó. A menos B, mais uma vez aqui, ó. A menos B. Tá aqui, ó. A menos B, intersecção com C. A menos B, intersecção com C. A intersecção com C vai ser isso aqui. Consequentemente, não vai bater o que nós queremos lá desde o princípio, que é essa região aqui, ó. Veja a letra D, que é A menos B, mais uma vez. A menos B. União com C. A menos B, união com C, eu vou ter essa região aqui também, ó. União com C. Essa região aqui, ó. Que vai dar isso aqui, veja. Quando eu fizer a união com C, eu vou ter isso aqui. Diferente da nossa alternativa. E por fim, eu vou fazer A menos B menos C. A menos B menos C, a gente vai ter isso aqui, ó. Menos C, eu vou retirar essa partezinha aqui e vai ficar isso aqui, ó. Concorda? Diferente também do que nós vimos na alternativa. E confirmamos o nosso gabarito na letra B de bola. Vamos à próxima questão, que fala o seguinte. 52 estudantes foram submetidos a uma prova composta de 3 questões objetivas. Do total de estudantes, 31 acertaram a questão 2. 17 acertaram as questões 1 e 3. E 6 acertaram apenas a questão 3. E 5 gabaritaram a prova. Sabe-se que nenhum estudante obteve nota 0. Quantos acertos somente a questão 1 tiveram? Então vamos lá representar as questões. Eu vou ter questão 1, questão 2 e questão 3. Vamos começar pela intersecção, que ele fala o seguinte, ó. 5 estudantes, 5 gabaritaram a prova. Então aqui nós colocamos o número 5. 6 acertaram apenas a questão 3. A questão 3 é essa aqui de baixo, né? 6 acertaram apenas a questão 3. Em seguida ele fala 17 acertaram as questões 1 e 3. 1 e 3 é aqui, ó. Questão 1 e 3 é aqui. Ele fala 17. Consequentemente, aqui nós vamos ter que colocar quanto? 12. E em seguida ele fala o seguinte, ó. 31 acertaram a questão 2. 31 acertaram. Mas eu não vou escrever 31 aqui. Eu tenho que escrever 31 menos 5, que vai dar quanto? 31 menos 5, nós vamos ter exatamente 26. Certo? Só que o total de estudantes foram quantos? 52 estudantes. O total foi 52 estudantes. Vamos somar todos esses estudantes aqui, ó. Só aqui eu vou ter 31, certo? 31 mais 12 mais 6.
Aqui eu vou ter 7, 8, 9. 3 mais 1 é 4. Isso significa que para chegar em 50, eu tenho quantos estudantes? Eu tenho 3 estudantes. Logo, esta região aqui, quantos alunos acertaram somente a questão 1, essa região que está de vermelho aqui, é 52 menos 49. 52 menos 49 corresponde a 3. Alternativa é a letra A. Próxima questão temos o seguinte. Considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Se B é igual a menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30, qual é o valor da soma dos elementos de A? Muito bem, eu vou ter um conjunto A, e ao multiplicar os números desse conjunto, certo? Ao multiplicar os números desse conjunto, eu tenho um conjunto B com os elementos menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30. Como é que eu faço para descobrir os elementos de A? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum desses números, 30, 12 e 20. Vamos lá, calcular o MMC. 2, nós vamos ter 15, 6 e 10. 2 mais uma vez, não divide por 15, 3 e 5. Agora nós temos que dividir por 3, nós vamos ter 5, 1 e 5. E para finalizar por 5, 1, 1 e 1. Muito bem, esses números aqui são os números que vão estar aqui, ó. 2, 2, 3 e 5. Aí você deve estar se pensando, professor, lá no começo da aula, lá em cima, lá nos primeiros minutos, eu disse que não pode repetir elementos em um mesmo conjunto. Isso não está valendo mais, continua valendo. Mas se a gente observar para o meu conjunto B, eu tenho um 30 negativo e tenho um 30 positivo. E também tenho menos 20, menos... Isso significa que obrigatoriamente eu tenho que ter um número negativo dentro do meu conjunto. E qual é o número negativo dentro do meu conjunto? Quem está aparecendo quantas vezes? 2. Porque eu não posso ter repetição, obrigatoriamente eu vou ter menos 2 dentro do meu conjunto. Mas está faltando algum outro elemento ou está certo, professor? Está faltando um outro elemento. Porque, veja, ele está dizendo que um dos elementos, que é o resultado da multiplicação dos elementos do conjunto do A, é 0. É 0. E obrigatoriamente, quando eu multiplico números e o resultado dessa multiplicação é 0, automaticamente um deles vai ser 0. Ou seja, eu também tenho que acrescentar aqui no meu conjunto o 0. Com isso, determinamos todos os elementos. E a questão quer saber a soma desses elementos. Então, vamos ter 2 mais menos 2, mais 3, mais 5 e mais 0. Vamos ter 2 menos 2, mais 3, mais 5. Aqui vai dar 0 mais 3, mais 5. Isso significa que nós teremos 8. A alternativa será a letra D de dado. Muito bem, e com isso vocês viram como a banca SES Gran Rio gosta de cobrar os tópicos do conteúdo de operação com conjuntos e conjuntos numéricos. Se vocês perceberem, a banca SES Gran Rio, vocês que vêm estudando para o Banco do Brasil, a banca SES Gran Rio não é uma banca amadora, não é qualquer banca, é uma banca que tem vasta experiência, especialmente em concursos da área bancária. E por que eu sempre fico batendo na tecla SES Gran Rio? Porque o edital está previsto para março, a banca SES Gran Rio possui contrato com o Banco do Brasil até o final de 2025, com certeza será a banca que vai organizar este concurso, que o edital está previsto agora para março. E, consequentemente, o candidato ele precisa ter aquela preparação concisa, aquela preparação objetiva, rápida e direta, para que ele não possa perder tempo. E se você precisa dessa preparação, nós temos um curso completo, direcionado, abordando todos os tópicos do pré-edital, todos os tópicos do pós-edital, com a atualização de todos os nossos materiais. Aqui na descrição do nosso vídeo você pode obter maiores informações para se preparar da melhor forma possível e conquistar a tão sonhada aprovação com material de qualidade e objetivo, assim como você viu aqui nas nossas aulas, tudo bem? Dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui no comentário, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, porque até a data desse concurso nós vamos trazer diversos conteúdos aqui em nosso canal, tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula!